tema, porque há mais de, vamos dizer, eu estava ministrando no curso teológico aqui, há mais de mês ministrando sobre a eclesiologia, assim, a doutrina da igreja. Eu não entrei muito nessa questão de culto, mas eu resolvi, depois de ministrar aqui em Itabira, eu trouxe esse assunto para nós, e aproveitando também que o pastor pediu que falasse sobre liturgia, aí entrou exatamente no assunto que eu queria falar, que eu precisava, não, até nem é porque para ensinar, eu precisava para a minha vida, que a nossa vida, ela é um eterno aprendizado, e quando a gente abre o coração para aprender, o Espírito de Deus, Ele nos enche, Ele nos capacita, Ele nos usa. E no que tange a culto, eu, vou dizer assim, vou me referir à minha pessoa, não estou me referindo a ninguém em particular. Mas eu descobri, lendo a Bíblia, e especificamente o que eu estava fazendo, mesmo sendo pastor, eu descobri que o meu culto estava sendo meio fajuto. Culto fora do contexto bíblico, culto sem o temor devido, que a gente às vezes não pensa quando a gente vem para a igreja. A gente, às vezes, descobrimos outras coisas também, que às vezes nós dirigimos muito culto à personalidade do que ao próprio Deus. E é muito mais grave. É muito mais grave. Né? Isso não é só aqui, é em todo lugar está desse jeito. Então, nós precisamos de entender. Eu me lembro de um salmo que é muito lido entre nós. Não é a base, que a minha base para o estudo aqui é outro. Salmo 122. Todo mundo sabe o que está escrito lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pois é, esse é o motivo do culto. O motivo pelo qual eu estou aqui nesta noite não é para dar doutrina, mas eu vim primeiro para adorar. Eu vim primeiro para glorificar a Deus, eu vim para edificar a minha vida. Você pode ter certeza que a gente está sentindo a presença de Deus aqui. Pode ter certeza disso. Então, a gente vem para conversar um pouco sobre isso. Nós vamos usar como base a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. É só esse versículo que nós vamos usar. Lógico que nós vamos entrar em outras partes da Bíblia, que vai ser necessário. Mas, isso aqui é a base. A gente vai usar, poderia usar um trecho do Antigo Testamento, e aí alguém pode questionar, mas isso está lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver com nós, não, tem tudo a ver, que nós herdamos de lá. Se nós estivéssemos, não no sentido de cerimônia, do cerimonial e daqueles negócios da lei, se nós seguíssemos a risca do culto hebreu, irmãos, nossos cultos seriam muito diferentes dos cultos que é hoje. E seria muito mais produtivo em relação à presença de Deus, pode ter certeza disso. Paulo diz assim, que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, vocês prestam atenção, isso aqui, quando eu falei de liturgia, são os elementos litúrgicos de um culto normal. Ele pode mudar? Pode. A liturgia ela pode ser mudada nesse sentido de Bíblia? Pode. O culto é da maneira que ele é dirigido, evidentemente, a liturgia muda, mas não saindo da Bíblia. Mas nesse caso aqui está falando de uma reunião normal da igreja, como nós estamos reunimos aqui nesta noite. Nesse caso aqui é doutrina, nós estamos aqui para aprender. Então, quando vos reunir, para que nós reunimos? Aí vem a primeira pergunta, para que é o culto? Ou o que é culto? É a primeira coisa que nós temos que entender. O que é culto? Se você pega uma definição, o culto é um momento de adoração. Adorar quem? Ao Ser Supremo que é Deus. O primeiro grande erro que nós cometemos é aí. Se eu venho para a igreja, se eu caminho para a casa de Deus, para adorar a Deus, eu não saio daqui vazio, não. Eu não saio daqui da mesma maneira que eu entrei, não. De jeito nenhum. Porque eu vim para a casa de Deus para adorar o nome dEle. Ele é o meu objetivo pelo qual eu estou aqui nesta noite.
É o objetivo pelo qual a igreja reúne. Então, a quem é dirigido o culto? A Deus. Eu não venho para a igreja pensando em outra coisa. Eu sempre digo e ensino, não importa quem que esteja aqui pregando, qual é a personalidade que esteja aqui. Para mim isso é indiferente, respeitando, é lógico, a posição das pessoas. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que o meu culto não depende de quem estiver aqui em cima. O meu culto depende de quem é o dono deste lugar. Eu vim aqui para adorar Ele. Então a minha atenção ela é voltada para Ele, e só para Ele. Então tem muita gente, vocês sabem disso, que dependendo da pessoa, fala assim, eu vou à igreja, não, já sei quem que vai estar lá. Não estou dizendo só a respeito da minha pessoa, que isso aí para mim é relevante também. Eu não ligo para isso não. Se tiver 2 pessoas, eu vou ensinar para 2 pessoas, e eu não ligo para isso. Eu não tenho esse problema comigo. Jesus, ele sendo Deus, ele pregou para uma mulher sozinha. Ele pregou só para a mulher, dirigiu um culto ali na bolsa, na beira do poço de Jacó. Então, eu não sou diferente não. Ali eu sou privilegiado. Mas fala assim, vai estar lá o Zé fulano de tal. Vou lá. Entenda bem, ele não está vindo à igreja por causa do Deus. Ele vem por causa da personalidade. Aí nós invertemos a posição do culto. Vendo nós dirigimos o culto a Deus, eu estou vindo para ver quem vai estar aqui. E o que ele vai fazer? Perdeu o tempo de vir. É o primeiro erro. O culto, ele é simples. O culto é simples, mas ele é santo. Ele é tão santo que Paulo escreveu no Romanos, no capítulo 12, ele falou assim, vocês conhecem o verso primeiro? Rogo-vos, pois, irmãos. Não é isso que está escrito lá? Pela compaixão de Deus. Paulo ainda lança um apelozinho. Pela compaixão de Deus. Que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, veja bem, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto feito com entendimento. Ou seja, eu vou apresentar a Deus, eu não vou fazer igual no Antigo Testamento, que eu estou falando de cerimônia, não precisa trazer aqui um cordeiro, um novilho, um bode, não precisa trazer nada disso, mas eu estou me apresentando diante de Deus. É o meu corpo, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te servir, eu vim aqui glorificar o seu nome, é para isso que eu estou aqui. Mas às vezes, eu vou mais além. Eu não me lembro, eu mesmo passei aqui muito tempo, eu nunca tive, não sei porquê, eu não me lembro. Às vezes nós éramos corrigidos aqui, pela maneira que nos comportava. O pastor às vezes ficava bravo, nós lembramos disso, o pastor Sérgio mesmo ficava bravo e puxava a orelha da gente. Por causa da maneira de se comportar. Mas um estudo específico, não sei se vocês lembram disso, assim, o estudo específico de culto, de liturgia de culto, não fazia. Então a gente peca muito e erra por não passar isso para a igreja. Porque se nós ensinássemos a igreja, às vezes o nosso culto é diferente. Vocês vão descobrir uma coisa, que a maneira que nós dirigimos o culto, desculpa eu mencionar aqui, desculpa assim, eu mencionar que o pastor está pegando pesado, não, eu vou falar uma verdade. Os nossos cultos precisam de ter isso aqui. Tem doutrina, tem língua, tem interpretação. Eu vou parar nesses 2 tempos. Que dia que vocês viram uma pessoa falando língua estranha e o outro interpretando? Quanto tempo tem se você ouvir? Quanto tempo você não ouve isso? Mas eu estou falando coisa de Deus, que tem muita gente aí, agora eles arrumaram uns negócios aí esquisitos também. Quanto tempo vocês não vê falar isso? Pastor, não, é por causa do ambiente que nós criamos no culto. É um ambiente que nós criamos. Se não, vejamos, às vezes a gente chega no culto, a gente tem procurado corrigir muita coisa, principalmente quem está trabalhando, eu vou procurar corrigir. De maneira bem amorosa, corrigir. A gente observa que a pessoa chega na igreja, e eu sou inimigo capital disso. Eu fico, como diz o pastor Paulo, a gente fica irado com esse negócio. A gente chega na igreja para orar. E não tem nada mais que atrapalha a oração do que uma pessoa conversando perto de você. Ou coisa terrível. E irrita. O que é oração? O começo do culto é 19 horas. Começa o quê? Com oração. A oração é uma concentração. E normalmente você está orando, Senhor, eu te adoro que eu estou aqui nessa noite. Venha falar comigo pela sua palavra.
Venha me encher da sua presença. Esse é o objetivo da oração. Dai-nos um culto abençoado nesta noite. Não interessa quem vai estar aqui. E é isso que funciona. Mas a gente chega na igreja, lá na porta começa. Ô, fulano, que prazer você foi aqui. Como é que estão as galinhas lá do seu terreiro? Tem couve lá? Como é que é? Você trouxe aquele negócio que eu pedi você para trazer, para você vender na igreja? Como é que é o negócio? Ô, irmãos, esse é o tema dos nossos cultos às vezes. Nós passamos aqui, às vezes meia hora, 20 minutos, não oramos e conversamos. E quem está querendo orar, nós perturbamos quem está querendo orar. A gente não faz e não deixa o outro fazer. Então nós começamos, eu quero só dizer uma coisa, isso não é elemento de culto. Conversa não é elemento de culto. Não é. A hora que eu chego na igreja, eu quero orar. Eu quero me apresentar a Deus, eu quero a presença de Deus. Eu quero sentir a glória de Deus. Eu tenho que criar um ambiente para mim sentir isso aqui. Eu não posso fazer você sentir, mas você, se quiser, sente a presença de Deus pela maneira que você busca e adora. Então, a primeira coisa que tem que saber no culto é o que eu estou vindo fazer no culto. É quem? Eu estou vindo adorar a Deus. Pensa nisso. Outra coisa, eu não ofereço a Deus o culto do jeito que eu quero, não. A gente tem modelos de culto. A gente tem um parâmetro bíblico para nós cultuarmos ao Senhor. Nós temos parâmetro de culto. Até a questão daqui da organização aqui em cima, aqui, não é do jeito que eu quero, não. Eu tenho que obedecer a alguns critérios, porque até onde eu sei, esse local aqui, ele é santificado ao Senhor para a administração da palavra de Deus. E eu não posso fazer o que eu quero aqui em cima da maneira que eu quero, não. De jeito nenhum. Tem que ser respeitado. Eu cheguei, eu vou citar casos, né? Vou usar exemplos, né? Que graças a Deus já melhorou bastante. E tem uma coisa que não faz parte de culto. Chama-se celular, ou smartphone, ou iPhone, como é que você quer. Isso não faz parte de culto, não. Isso não é elemento de culto, não, tá? Isso atrapalha qualquer culto. Isso é um estrago no culto. Eu passei a não levar celular para dentro da igreja mais. Quem quiser falar comigo, se tiver necessidade, é depois do culto, depois de 21 horas. Se estiver morrendo, se já morreu, não vou resolver. Vou ter que falar, depois que terminar o culto mesmo. Não vou resolver. Não vou resolver nada. Eu estou cultuando a Deus, então depois a gente fica sabendo. Mas se alguém adoecer, não, tem alguém que vai socorrer. Espera lá, eu estou cultuando a Deus. E o Deus que eu sirvo, Ele vai atender quem tiver necessitado lá. E eu cheguei lá em Bela Vista, começava o culto, um por um. Saía para as paredes lá, encostava, está lá. E o irmão ministrando no púlpito. E eu fui olhando aquele negócio, fui ficando irritado com o negócio. Até o dia que eu cheguei, falei, eu não vou proibir, que eu não posso. Mas vocês vão fazer o favor. Pode entrar com o celular para dentro da igreja. Mas o uso do celular aqui ele é restrito, porque lá tem muito empresário. Tem alguém que trabalha na usina que precisa atender a usina, aí não pode. Aí tem que ter critério e ter cabeça. Não quero. Se você quiser atender celular, você vai lá. E pior é o seguinte, o que acontece? O que acontecia lá? Na hora do celular, o camarada olhando o resultado de jogo de futebol, estava adorando a Deus. Estava adorando a Deus. Como é que está o Galo? Como é que está o Cruzeiro? Como é que está o fulano de tal? Irmão, eu não quero saber, não. Eu estou adorando a Deus. Eu caminhei aqui para adorar a Deus. Eu não vim para fazer outra coisa. O outro está lá com a namorada. Meu amor, não sei o quê. O que nós vamos fazer depois? Nós vamos para a pizzaria no horário do culto. Como é que você cria um ambiente para você atrair a presença de Deus num ambiente desse? Como é que Deus opera num ambiente desse? Se o ambiente está ao contrário do que Ele estabeleceu. Não tem como. Eu tenho que parar para pensar nisso, porque eu não estou vindo para a minha casa, eu estou vindo para a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, não é a minha casa. Minha casa é lá, e nem na minha casa eu posso fazer o que eu quero agora mais. Lá quem comanda a minha casa também é Deus, mas nesse ambiente aqui, é o lugar que eu entrei para adorar a Deus. E a Bíblia fala, na beleza da sua santidade. Eu vim oferecer um culto. O que você vai fazer na igreja? Estou indo lá assistir o culto. Eu não venho assistir culto, não, eu venho cultuar. Eu venho cultuar a Deus, eu não venho assistir culto, não. O irmão está pregando, eu estou adorando. Eu estou cultuando, estou prestando atenção no que está pregando, mas eu estou adorando a Deus e alimentando a minha alma com a palavra que está sendo pregada. Esse é um dos fatos. Então, tem algumas coisas que nós botamos hoje na igreja. Aí, em muitos lugares, você vê aí, eu vou citar aqui um caso.
de um culto hebreu. Eu até citei isso lá na aula de quarta-feira, que estava falando para os presbíteros. Eu citei 2 casos de Arão. Arão e os filhos dele. O culto hebreu era cheio de cerimonialismo. Mas quem mandou aquele cerimonialismo foi Deus, não foi um Moisés que inventou que é trem, não. O incenso tinha que ser aquele incenso mesmo. Era lá, 3 elementos: onisha, galba, e torá. Você não podia arrumar, pastor Paulo, outra coisa não. Tinha que ser esses elementos. Até os móveis lá onde era ministrado, o sacerdote ministrar, tinha a posição correta. E Arão fez o que Deus tinha mandado, mas os filhos de Arão falaram: aqui, ó, a história lá, na Bíblia, está assim, está no livro de Levítico. Esse negócio do meu pai aqui está velho. Esse culto que está oferecendo aqui é antigo. Quer saber? Nós vamos celebrar um culto do nosso jeito. Esse culto nós vamos fazer do jeito que nós estamos querendo. Eu estou enjoado de ver essa cerimônia aí. É igual o caso nosso aqui, ó, é 3 hinos da harpa. Não quer cantar hino da harpa, não vem à igreja. O que tem de a ver os hinos da harpa? Agora resumaram o nome para a gente. Fulano de tal é saudosista. Pode me chamar do que quiser, mas eu continuo no padrão. Eu continuo no padrão. Pode mudar quem eu continuo. Eu aprendi assim. Eu aprendi certo. Mas tem gente que quer ofertar um culto diferente. Aí arruma, em vez de arrumar hino, arruma umas águas mornas, intragáveis, para cantar na igreja. Isso não tem de tragar esse trem, não, senhor? Não dá para comer, não. Faz esse negócio aí. Então o filho de Arão falou: você quer saber? Nós vamos fazer um culto do nosso jeito. Meu pai faz de um jeito, mas nós vamos fazer do outro jeito. Pegou, cada um deles, era só incensário, cada um deles pegou um incensário. É Nadab e Abiú, o nome desses camaradas. Em vez de eles pegar fogo do altar para acender o incensário, já não podia. Eles pegaram um incenso diferente e pegaram o incensário, e em vez de eles pegar o fogo do altar para acender o incensário, eles pegaram do fogo deles que eles mesmos trouxeram e acenderam os incensários. Mas foi só enquanto acendeu. Deus matou os 2 na hora. E não deu direito do pai deles nem tirar eles do lugar lá de dentro do local que eles morreram. Falou assim: olha, ainda falou com eles: você não pode nem chorar por causa deles também, não. E falou assim: não chora não, porque senão você vai morrer também. Engole o choro aí, quando eles engasga aí, nem chorar por causa deles não faz não, porque eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E eu pergunto para você: gente não oferece fogo estranho, não? Tem lugar aí, gente, que tem jogo de luz no púlpito. Já tem lugar que está lançando fumaça. Tem lugar que tem dançarina. Gente, é tanta coisa. Sem falar na cor dos púlpitos aqui, já estão mudando tudo também. É de uma cor, é de outra, não sei. Mas eles não perguntam para Deus, não, eles querem inovar. Tem um tambor de óleo. Tem gente que está trazendo piscina para dentro da igreja. Irmãos, é um absurdo. Tem. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Deus está recebendo nada. Sumiu cura divina do nosso meio. Sumiu o batismo com o Espírito Santo. Sumiu dons espirituais. Aí nós ficamos à mercê desses aventureiros aí. Não tem nada na vida para oferecer. Vem com essa nossa ação. Quando eles entram por uma porta, a glória de Deus sai na outra. Mas nós precisamos de atrair a glória de Deus com as nossas atitudes de adorador. Tem que atrair a glória de Deus. Nós ficamos à mercê, sabe de quê? Que alguns cultos estão aparecendo. Quem vai em academia e tem um personal trainer, né? Personal trainer. Fica lá na frente, ao som de uma música. Eu não vou à academia, não, gente. Se eu estou falando que o conhecimento que a gente tem, eles me falam. Então o personal trainer fica lá na frente ajudando a treinar, e com a música lá, e eles ficam lá só no balanço. Tem muitos dirigentes de culto que viram personal trainer. Levanta a mão, abaixa a mão, abraça o seu irmão, cutuca aí, faz aquilo aí. Se eu chamo isso de personal trainer, é porque não tem nada para dar para a igreja e começa a inventar essas moças. Sabe por quê, irmão? Deus vai falar com os irmãos. O quanto você quer, você está adorando a Deus, não precisa de ninguém mandar você levantar a mão. Isso é automático. Você sente a glória de Deus, você quer levantar. Às vezes você quer pular, acontece de você querer levantar, dar um pulo e glorificar a Deus. Você não aguenta. Mas não precisa ninguém ficar te cutucando, não. Você já está sentindo aquele que vai te fazer a diferença na sua vida.
Mas muitos púlpitos hoje estão virando isso. Animador de auditório. Não é culto mais, é animador de auditório de um... como é que tem um nome que eles dão diferente aí? Eu não gosto nem de lembrar. Que o ambiente não é mais propício, ele não está sendo para adorar a Deus, está sendo para me apresentar ou para apresentar determinadas pessoas. Vocês têm uma ideia? Em muitos cultos a pessoa vem. É por isso que eles me chamam de saudosista. Eu venho lá de trás. É do tempo que a igreja... vamos marcar um culto de oração. Tá bom. Culto de oração aqui, possivelmente aqui também era do mesmo jeito, que eu sou da oriundo da Assembleia de Deus. Culto de oração não entrava quem não era membro, não. Fechava a porta principal da igreja e entrava pela porta lateral. A portinha lateral. Só que se você chegasse na igreja 7h10, você não tinha lugar para você ajoelhar mais, não. Tinha não. Você chegava, você tinha que se contentar num cantinho, e eu vi muita gente orar em pé. Porque não tinha lugar nas cadeiras para você adorar a Deus, para você orar. Mas tem uma coisa. Enquanto estava orando, Jesus estava curando. Enquanto estava orando, Jesus estava batizando com o Espírito Santo. É o culto que agrada a Deus. É feito com simplicidade, mas com uma adoração verdadeira. É por isso que Paulo falou, quando vocês reunirem, tem os elementos. Tem salmo. Né? Salmo, tipo de poesia para adorar o Senhor. Tem hinos. Tem profecia. Culto da gente tem que ter esse objetivo. Tem gente que fala assim, é uma linguagem muito nossa. O culto hoje estava frio. Eu não sei, eu nunca assisti, nunca participei de culto frio. Eu vou perguntar, você não vai querer responder agora. Você já participou de culto frio? Já. Sabe por quê? O culto que oferece é eu. Se o culto está frio, o problema é meu. O problema é meu. Se o culto está frio, o problema é meu. Não é do outro, não é do pastor, não é de ninguém, não. O pastor hoje não está com nada, nem tem nada com o pastor, não. É por isso que eu não dependo de quem está aqui. O homem de Deus está aqui, mas eu estou aí adorando a Deus. Pronto. E Deus está recebendo aquilo que eu estou oferecendo a Ele. Mas nós não estamos acostumados a isso. Nós viemos aqui olhar quem está aqui, até agora está até olhando aquilo que está se falando no culto. Se a gente falar uma palavra meio difícil, vão lá para o Google consultar. Google, o que é isso? Irmão, eu vim de uma geração que você era ANSI. A linguagem era essa, bem interiorana, mas bem rústica mesmo. Mas o que não faltava era a presença. O que não faltava era a glória de Deus. Não é que você não pode falar bem, pode Deus, você pode ter um português polido, faça isso. Mas tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, para a honra, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, o culto tinha que se preparar, o significado. Alguém, por favor, quer ler Êxodo, capítulo 12, verso 26? Por favor. Eu quero só parar um pouquinho, que eu vou partir para o Novo Testamento. Só para mim. Êxodo, capítulo 12, verso 26. Amém. Então o culto tem que ter uma explicação. É tipo assim, se perguntar a razão da sua fé, eu tenho que explicar, ué. Por isso que o povo fala assim, alegrei-me, o Salmo 120, alegrei-me quando me disseram. E às vezes tinha a oportunidade de ir na igreja, não era toda semana, era uma vez por ano. Não era todo mês não, pastor, às vezes era uma vez por ano. A gente vê muito isso lá no livro de 1 Samuel, quando Ana orou, e o sacerdote achou que ela estava embriagada, sabe porque ela não estava lendo em voz alta. Você estava curando essa cachaça sua aí, mulher desse vinho que você bebeu? Ela levantou e falou assim, ela não respondeu o sacerdote, não.
Mas depois de um ano ela voltou com o filho no braço. Falou assim, era por esse menino que eu estava orando. E eu fui lá e recebi o que Deus me prometeu. Mas ela veio com o coração contrito. Ela veio adorar a Deus e pedir que Deus abrisse a madre dela, porque era estéril. E às vezes esses milagres acontecem na nossa vida, quando nós viemos realmente adorar a Deus. E às vezes a gente nem precisa de pedir muita coisa no culto. Senhor, me dá isso. Senhor, faz aquilo. Não. Quando você vem adorar, Deus já está te esperando aqui para te retribuir. Antes de você sair de casa, já está recebendo. É assim normalmente que acontece conosco. Então Deus, quando nós cultuamos a Deus de acordo com a Bíblia, então é o seguinte, sempre os hebreus tinham esse negócio. Quando eles tiraram as pedras do Jordão, eles mandou tirar isso aqui para memorial. Tira as 12 pedras e põe aí, faz um altar aí. Para que isso? É para o povo lembrar. É para o povo lembrar. Isso aqui vai trazer lembrança daquilo que nós passamos aqui com o pé seco nesse rio aqui. Deus foi conosco, nós passamos aqui. Então era um memorial. E tem muita gente que não gosta que a gente lembra do passado. Não, isso aí é saudosista. Outras vezes fala assim, isso aí é assembleia raiz. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo, sou assembleiano raiz. Sou mesmo, nasci lá, ué. E pode falar, eu não acho ruim não. Eu fico feliz da vida quando eles falam isso. Tem que fazer isso para ofender a gente, pastor Paulo. Chamando que a gente é crente velho. Não, eu fico feliz. Graças a Deus, então não mudei, não. Estou no caminho certo. Eu continuo adorando a Deus do mesmo jeito. Eu continuo servindo a Deus. Então eu sou assembleano mesmo. Não mudo, não. Então, alguém tem que ter saber a razão da sua fé. Por que você adora? Então, o culto é isso. É o culto que a igreja oferece hoje, que era oferecido, que ela oferece hoje. Nós precisamos mudar muito em termos de conceito de culto. Vou lá para mim ver o que vai acontecer. Ver o que vai acontecer. Você tem que vir a trazer. O culto você não vem buscar, não, você vem trazer. Você leva porque você vem adorar e Deus te dá. Mas normalmente você vai trazer alguma coisa para quê? O seu sacrifício é o quê? Nós lemos aqui Romanos 12. É o seu corpo, é o meu corpo. Se eu fosse olhar meu corpo hoje, eu não estava aqui. Mas eu pergunto, você me pergunta se eu estou sentindo algum mal aqui. Eu estou sentindo muito bem. Estou sentindo muito bem. Eu estou sacrificando, porque eu estou vindo na casa de Deus, que eu sei que aqui, se eu chegar doente, eu volto curado para casa. A minha esperança é essa, o meu desejo é esse. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu vou sair daqui glorificando a Deus. Já cumpriu a minha vida. Mas hoje, principalmente, a gente trabalha fora daqui, tem que estar trabalhando fora daqui. Vamos dizer assim, a gente tem os cultos, tem as dificuldades, né? De todo mundo que às vezes trabalha até tarde. Mas se der um pingo, se ele sair lá de fora da porta, der um pingo dado, a igreja não, vai chover. A igreja não, vai chover hoje. Vai chover coisa nenhuma. Bota só o dedinho lá de fora assim. Para não vir o culto. É mais ou menos por aí. Eu muito esqueci. Tanto era aqui. E lá em Bela Vista é mais fácil, que lá a cidade é pequena. Então eu conheço Bela Vista mais que os moradores de lá já. E eu ando em tudo enquanto é canto. E de vez em quando as irmãs lá são mais idosas, né? Mais espertas. Aí fala assim, irmã, você está sumiu da igreja. Pastor, eu estou com tanta dor nas pernas. Aí disse, tá bom. Aí ela dá o azar de eu passar na rua, ela está lá na porta do banco, toda empetecada lá, e fica lá 20, 30, 40 minutos em pé, esperando para receber o cascaio. Que dor, nem dor tem. Você entendeu? Então hoje, tem gente que perdeu a motivação. E quando você perde a motivação do culto, aí o pastor, o dirigente do culto, tem que inventar moda para agradar, para te motivar. Se o Espírito de Deus não te motivar, não vai ser eu, não. Se o nome de Jesus não te motivar e não for motivo, a razão da sua fé, ninguém mais. Você vai entrar e sair pior do que chegou. Você vai precisar sempre de uma motivação diferente para você estar no culto. Se fulano não estiver lá, eu não vou. Quem que vai estar lá? Eu repeti isso aqui, estou sendo redundante em dizer isso aqui.
Se não for quem eu quero ver, não vou lá, não faz sentido eu vir, não, irmão, vem. Deus tem bênção para você, todas as vezes que você deixa de vir, uma oportunidade perdida, que você perdeu a oportunidade de vir adorar a Deus. Venha sem poder, venha podendo, mas venha desanimado, você vai sair daqui animado, venha triste, você vai sair daqui alegre. Venha enfermo, você sai daqui curado. Eu creio que Jesus faz isso. Mas nós não pensamos assim, nós queremos ter uma motivação diferente daquela pela qual eu deveria ser, que é o quê? Adorar a Deus. Você quer uma coisa, vamos dizer assim, diferente dessa? O que é superior a essa? Se você ler Romanos 11:36, é até um encorinho, que nós lemos muito aí. Ele é assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. 11:36 de Romanos, está escrito isso aí. Cântico da vitória, é um cântico de adoração a Deus. É um dos trechos da Bíblia, e só da gente ler, a gente sente a presença de Deus. Mas é para Ele, é por Ele, é para Ele, que eu vim aqui nesta noite, e sempre que eu vou na casa de Deus, é com esse objetivo. É dessa maneira que eu estou procedendo, e eu estou colhendo frutos, hoje já, depois de crente velho, de muito tempo rodado, eu estou colhendo uma comunhão a mais, diferente daquela que eu tive lá atrás, sem entendimento. É muito diferente, irmãos. É presença de Deus genuína, não é presença de Deus falsificada, que você sente ela só aqui dentro da igreja, chega ali fora, você não a sente mais não. Eu me lembro de alguns episódios, esse negócio de culto. O primeiro deles aconteceu lá na cidade de Manhumirim, eu era pastor lá. E lá tem as festas, como aqui. E tinha uns irmãos lá, era a área de cafeeira. Chega a época de apanhar café, agora essa época de abril aí até setembro, os irmãos que trabalham não tem como ir à igreja. É de manhã à noite, tem dia que tem que trabalhar até de noite. E eles gostam muito, são muito participativos de culto. E tinha um irmão lá que ele era, vamos dizer assim, tinha muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo. E tinha uma festa, nem toda festa a pessoa já vinha aquele intuito. Eu vou lá que estou precisando receber batismo com o Espírito Santo. É legítimo se você vem com esse desejo para a igreja. E é uma coisa que hoje, quem não é batizado com o Espírito Santo não pede mais não. Você não escuta querer pedir batismo com o Espírito Santo mais também não. Você tem quase que botar o cara para frente. Vão lá, você tem que ir, não, é desejo. E ele tinha muita vontade. E no dia que começou a festa, e na cidade de Manhuaçu, ele não pôde ir, foi para mexer com café, apanhar café. Ele era empregado. E aí, deu mais ou menos no horário do culto, isso era no final de semana. Ele entrou debaixo de um pé de café bem alto e falou: senhor, olha onde que ele foi celebrar um culto, lá debaixo do pé de café, lá na lavoura. Faz eu sentir o mesmo poder que aqueles irmãos estão sentindo lá. E Jesus batizou com o Espírito Santo lá, apanhando café. Culto, irmãos, não tem lugar, não é só aqui na igreja também não. Não é só aqui não. Eu conheço irmãs que foram batizadas com o Espírito Santo, curado, lavando arroz de uma bica. Porque o culto dela é contínuo. O culto é contínuo. A minha casa é um local de culto. A sua casa é um local de culto. E nós esquecemos de alguns valores que nós viemos perdendo ao longo dos anos. Nós só achamos que cultuamos a Deus nesse local aqui. Jesus deu uma lição na mulher samaritana. Ele deu uma capinada nela, por causa disso. Lá, Senhor. Primeiro ela repreendeu. Como você vai me pedir? Inimigo, né? Falou: Senhor, nossos pais te adoraram nesse monte, mas o Senhor fala que é em Jerusalém. Aí Jesus falou assim: mulher, vem a hora. E já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E às vezes, e eu sempre falo outra coisa, quando você vê uma igreja, às vezes, muito devagar, que a igreja é composta de famílias, de pessoas. A igreja começa na minha casa. É lá dentro da minha casa que começa a igreja. A igreja não começa aqui, não. A igreja, eu venho para cá, eu levo para lá, mas começa lá dentro da minha casa. Hoje extinguiu-se aquele culto doméstico. Culto doméstico. Talvez aqui tenha alguém que ainda faça
E toda regra é exceção. Mas tem gente que fazia e esqueceu desse negócio. Nem lembra que existe Bíblia dentro de casa. Só pega a Bíblia quando, não é todo dia, quando vem para o culto. Aí, 15 dias, foi batizado com o Espírito Santo num culto doméstico. Então, são algumas questões que nós esquecemos e acabamos prejudicando o culto que nós fazemos coletivo aqui na igreja. Somos prejudicados. A igreja, no sentido coletivo, ela se prejudica por causa disso. Porque a maneira que nós caminhamos para aqui vai determinar o que nós vamos receber, a maneira que Deus vai receber a minha adoração. Deixa eu mexer com algumas coisinhas a mais. De repente, eu estou com a minha esposa lá dentro de casa, mas nós estamos as turras um com o outro lá. De repente, ela está dormindo no quarto e eu estou na sala e eu venho para a igreja. Aleluia! Aleluia? Vai consertar com a esposa e com o esposo primeiro, depois vem aqui dar aleluia. Não funciona, para Deus não funciona assim não. Para Deus funciona e Deus ainda é incisivo ainda. Se eu puder falar, fala assim, não dorme separado não, que o diabo vai tentar vocês na sua incontinência. Dá lugar para o diabo lá. Isso é bíblico que eu estou falando aqui, não é invenção que eu quero falar. Então isso depende muito do nosso culto aqui. Xinga, briga, fala, maltrata. Isso pode ser com a esposa, pode ser com o filho, ou até mesmo com o vizinho. Aí nós caminhamos para a casa de Deus. Estão indo adorar a Deus. Aí chega aqui e arruma um animador de plateia. Não, não existe culto sem liturgia. Não existe culto sem liturgia. São os elementos, esses elementos aqui. Tem que ter palavra. É a primeira coisa, tem que ter palavra. Tem que ter cântico. Se tem palavra, tem cântico, tem presença de Deus. Então, a gente não sai fora. Eu não sou amarrado em liturgia. Não, nossa liturgia não pode ser engessada, virar cerimonial, ela não pode. Aí não depende disso mesmo, não. Mas que tem. Nós precisamos de entender que eu estou vindo aqui para isso. Então, se não, vejamos. Se você pegar o que é culto, né, aqui tem duas expressões, não me entenda. Eu não gosto de usar essa expressão, eu mal falo português. Mas como tem a tradução do grego, tem do latim, tem do hebraico, eu já pego a tradução pronta. Então tem duas palavras originárias, né? Uma do latina, né? E a outra do grego. Uma é latreia, que significa adoração. E a outra é proskuneo, que significa reverenciar, prestar obediência, render homenagem. O culto, por conseguinte, pode ser definido como elenco das cerimônias através das quais rendemos as devidas honras, devidas à divindade, quem é Deus. Então, se eu não entender que eu estou vindo para a igreja adorar a Deus, vai acontecer de tudo, menos a adoração devida a Deus, que Ele precisa receber nós. Então, se você vem adorar a Deus, você caminha para adorar a Deus, conversa não vai te atrapalhar você adorar a Deus. E se a pessoa chegar perto, você quer bater papo, dá um tapinha na perna dele assim, irmão, deixa eu adorar a Deus. Mas fala com carinho, não fala com raiva, não, que a pessoa pode querer, como diz a linguagem, te xingar. Mas se você fala assim, deixa eu adorar a Deus, eu estou querendo adorar a Deus. Fala assim baixinho, com amor, ele vai entender ou ela vai entender na hora. Porque não tem nada mais que atrapalhe um culto do que você está querendo cultuar a Deus. Você está querendo prestar atenção, tem outra atrás de você. Sim, irmão, isso acaba com a pessoa. Isso acaba com a pessoa. No culto não pode acontecer isso. Porque se eu não quero cultuar a Deus, eu tenho que sair do ambiente, porque tem alguém que quer fazer. Tem alguém que quer adorar, tem alguém que quer cultuar a Deus. E é por ele que eu vim aqui nessa noite. Que nós viemos aqui nessa noite. Então, nós precisamos, qual é a finalidade do culto? Aí sim. Vai começar. Qual a finalidade do culto? Primeiro, é fortalecer. E realçar, que eu já tenho. Fortalecer e realçar a comunhão do ser humano com Deus. Você pode ter certeza disso. Aí, você não precisa ser batizado com o Espírito, você precisa ter o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai sentir a presença de Deus. Então, vai realçar, quer dizer, vai fortalecer
aquela comunhão que você já tem com Deus. Quando você adora a Deus, você se humilha diante de Deus, que o culto nada mais é que um oferecimento e a humilhação, você vai entender isso, né? Qual a finalidade? É fortalecer a comunhão. Visa o verdadeiro culto integrar, ele integra nosso ser num serviço incondicional. Eu não posso impor condição, não. Por que eu não posso impor condição? Porque se eu estou vivo aqui, quem é que me deu a vida? Quem que me deu o ar que eu respiro? Vocês veem que tudo tem motivo de adoração 24 horas. E a gente às vezes fala, não, a vida é minha, não é nada. A vida nossa pertence a Deus, não sou dono de nada. Tudo é dele e para ele. Então, o seu caminho para fortalecer a comunhão, a primeira coisa que eu vou me humilhar diante de Deus. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Irmão, daí a pouco se você é batizado com o Espírito Santo, você está sendo renovado. Daí um cadinho você está com aquela alegria no coração que você não sabe explicar. É uma alegria muito diferente. É só quem sente que sabe disso. Você sai da formalidade. Aí daí a pouquinho, irmão, tem gente agora que assusta. Se você for renovado orando, a pessoa já te olha de banda assim, opa, tem um negócio, isso não é estranho não, isso é normal, para quem está cultuando a Deus, está sentindo a presença de Deus. A gente não perde o controle também não, porque Deus continua falando e fazendo por nós. Você entendeu? Então, é lugar de integrar, né? Leva-nos porque se eu estou cheio de imundo no meu coração, não tem jeito de eu cultuar a Deus de maneira adequada não, irmão. Leva-nos a separar do mundo, leva-nos a separar das coisas, do sistema. Esse sistema ele é anti-Deus, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está falando do sistema, no mundo em si pertence a Deus, mas o sistema é o cão que governa ele. Ele faz de tudo para destruir a sua comunhão e a minha com Deus. É por isso que muitas coisas a gente tem que ser seletivo. E vamos dizer assim, separar, para a gente não misturar, não perder a presença de Deus. E eu vou dizer outra coisa. Quem está acostumado com a presença de Deus, não aguenta ficar sem a presença dele, não. Não aguenta, não. Eu não aguento. Se a coisa começa a variar, eu vou caçar a raiz. O que aconteceu, o que não está acontecendo comigo, que eu não apresento, não. E graças a Deus não acontece comigo, não, porque eu fiscalizo a minha vida. Eu procuro afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu quero agradar a Ele. A minha vida é para Ele. A minha vida é dele. E então, se eu venho cultuar Ele, eu venho com um propósito único, né? Que o Paulo escreveu: apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto feito com a razão. É entender, com entendimento. Eu conheci um rapaz, eu estou citando esses casos, são coisas oriundas que a gente participa de trabalho, a gente vê de tudo e sabe de tudo, né? Não foi aqui também na região. Ele foi para um trabalho numa cidade bem próxima nossa lá, onde a gente morava. Aí perguntaram assim, esqueci o nome dele, me falaram o nome, esqueci. Ele falou, sou fulano. E aí, como é que foi o culto lá? Ô rapaz, ele falou assim, desculpa a expressão, foi bom para danar, falei língua para caramba. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Irmãos, o que tem, quando a Bíblia fala que o nosso culto precisa de ter os dons do Espírito, é para evitar as falsificações. Tem uma coisa que nós precisamos de ter em nossos cultos, chama-se discernimento de espírito. E tem muita coisa que a gente acha que é de Deus e não é Deus. Às vezes não é diabo, não, mas é carne. É carne. E às vezes o nosso culto infiltra isso. Chega no nosso meio. Falei língua, falar língua sem objetivo não serve para nada. Né? A gente pode entrar nisso depois, posteriormente, sobre a regulamentação dos dons espirituais na igreja. Não se proíbe os dons espirituais na igreja, mas regulamentação é até para o uso de dons, existe uma regulamentação nos nossos cultos, não pode ser não. É desse jeito. Então, a Bíblia nos instrui minuciosamente a respeito do culto. O próprio Paulo que falou assim, olha,
Se houver profeta, vou entrar um pouquinho nisso aqui, que não está falando do culto, que fala 2 ou 3, um depois do outro, e os demais faz o quê? É para julgar, não é para acreditar de cara, não. Toda profecia ela está sujeita a julgamento. A única que não está sujeita a julgamento é essa aqui. É a Bíblia. Agora, a que sai da minha boca aqui, ela está sujeita. É a Bíblia que manda julgar. E tem gente assim, essa semana mesmo eu conversei com um rapaz, ele falou comigo. E ele está brabo, Falou, pastor, eu fui numa determinada igreja. Ele não é membro da nossa igreja, não, ele é amigo da gente, mas fui numa determinada igreja aí, cheguei lá, a missionária falou comigo que ia acontecer um negócio comigo esta semana. Falei, é? E aí, aconteceu? Não, então é mentira. Então é mentira. Mentira. Se eu falo uma pessoa, Deus me usa para falar com a pessoa que tal dia vai acontecer, até tal dia tem que acontecer. Se foi realmente Deus que falou. Agora, se não foi Deus que falou, aí ele foi lá e ficou bravo. Aí o pastor da igreja ligou para ele. Ô, irmão fulano, você sumiu da igreja. Ele falou assim, que ele é muito assim, como é que fala? Muito franco. Pastor, eu ia ligar para o senhor, mas vou aí falar com o senhor pessoalmente. É porque tal dia eu vim aqui, a sua esposa, que é missionária, falou um negócio comigo, não foi de Deus não, porque não cumpriu não, viu? É por isso que eu não volto mais aqui. Tem que ter um corajoso de vez em quando para sacudir o camarada ou a pessoa. Porque se você falar comigo, eu vou falar a mesma coisa, eu não vou ficar satisfeito. Não é que eu vou acreditar, por isso a gente tem que ter discernimento de espírito. Se você tiver discernimento, você vai saber. É igual disso, vocês entendam bem, isso aí aconteceu comigo, há muitos anos, evidentemente. O pastor chegou perto de mim, pastor, dá licença. Eis meu servo que eu te digo, que eu tenho visto a sua oração pela madrugada. Eu não estava orando. Eu não estava orando de madrugada. A mentira danada aí. A mentirada danada. Aqui, aí eu vou receber. Fala Deus. Falar o quê? Falar mentira? Deus não fala mentira. E acontece, tem uns movimentos aí que é só Jesus na voz. Nós não estamos tratando aqui de movimentos. Nós estamos tratando do culto que nós oferecemos a Deus, que é um culto feito com a razão e saber a quem que nós estamos oferecendo o nosso culto. E nós temos que ter responsabilidade. A responsabilidade do culto, deixa eu falar outra coisa, que quem conduz o culto tem responsabilidade sobre a igreja, evidentemente. O que tem responsabilidade? Se o culto sair, presta atenção nisso. Isso faz parte da liturgia também. Se o culto sai fora, lá embaixo, sai fora dos padrões bíblicos, o pastor tem que dar um jeitinho de reconduzi-lo dentro dos padrões bíblicos. Não é deixar à vontade também não, senão vira bagunça. Quer dizer, eu não adoro a Deus por causa do culto, mas se saiu alguma coisa estranha aí, no culto o pastor tem que ter habilidade. Se ele vir que saiu fora do padrão bíblico de adoração a Deus, ele vai lá, peraí, isso não é assim não. Ou manda alguém, ou ele mesmo desce lá e vê. Se for, que tem caso que é o próprio pastor que vai, ou quem está conduzindo o culto. E tem coisas estranhas que acontecem em culto que, irmão, sinceramente, se deixar, aí gera aquela confusão no meio da igreja. É Deus ou não é? Irmão, Deus não confunde a ninguém. Se for de Deus, você sabe, mas se não for de Deus, você sabe também. Deus não, diz a Bíblia que Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz. E os nossos cultos têm que ser voltados nessa direção, que é o culto de adoração a Deus, mas um culto com entendimento. É um culto que eu tenho que saber, essa questão da finalidade do culto, é a quem que eu estou oferecendo e por que eu caminho para a igreja. Eu não caminho para a igreja sem objetivo. Todo culto para mim, e não tem culto igual não. Você pode cantar o sino da harpa, os mesmos hinos da harpa, os cultos, tudo que eu vier. Mas o meu culto não vai ser diferente, nenhum deles. Se for cantar o sino de oração, vai cantar um mês inteiro só esse hino. Não tem problema nenhum para mim. Não faz diferença nenhuma para mim. Não vai ser igual. Se eu vier aqui, na quinta-feira, cultuar com os irmãos, o meu culto vai ser diferente desse de hoje. Se eu vier no domingo, o meu culto vai ser diferente desse hoje. Eu venho adorar a Deus. Agora a maneira é diferente, porque nós adoramos a Deus
Todas as vezes que caminhamos aqui, eu venho com o meu corpo. Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Indiferente, você vem aqui. Outra coisa, né? Para me finalizar. Quando eu falei culto à personalidade, Brasil afora nós estamos cheios disso. É muito assim. Presta atenção. Isso é um erro crasso, é erro. Ô fulano, isso acontece muito às vezes em nossas festas. Vou lá, qual é o cantor que vai convidar para vir? Aí aparece, vamos convidar fulano que ele está bombando na internet. Irmãos, sinceramente, é uma pobreza sem limite. Eu não sou contra a pessoa, você convidar alguém para cantar. Mas eu quero que veja alguém que está bombando no céu. Ele tem que estar bombando no céu, porque na hora que ele ou ela abrir a boca aqui, milagres vão acontecer. Almas vão ser salvas, porque os nossos cultos têm esse objetivo, adorar a Deus, e nós vamos ver coisas acontecer, coisas extraordinárias. Mas se me trazer aqui, a pessoa, vai bombar, cantou, eu saltei, pulei, aí na segunda-feira eu estou do mesmo jeito. Perdeu o objetivo. Então eu chamo de culto à personalidade, a igreja enche. Eu sempre uso como referência, vamos dizer assim, você traz muita gente. E nós, não vou entrar no quesito que já foi falado na escola dominical aqui. Eu vou usar um conjunto que é famoso no Brasil inteiro, Voz da Verdade. Fala que o Voz da Verdade vai vir na praça aqui em Monlevade. Não, se vier menos de 10 mil pessoas aqui, eu pergunto, estão vindo por causa de Jesus? Ou por causa do Voz da Verdade? É o culto à personalidade ou não? Todos estão nisso que a igreja na Assembleia de Deus não tem nada a ver com Voz de Verdade. Estou falando isso. Mas tem outros. Tem outros. Pode, então não vai convidar ninguém para a festa? Não vai, irmão. Não estou falando que eu não convidar, não é isso não. Eu estou falando é a maneira que nós caminhamos para esses cultos, o objetivo nosso pelo qual nós estamos caminhando para esses cultos. Quem vai radicalizar, o pastor Antônio é contra, não sou contra não, de jeito nenhum. Eu estou contra a maneira que nós procedemos ao caminhar para um culto desse. Eu digo, se tiver aqui, me permito usar aqui o pastor Wallace, o Wallace canta. Se vier o Wallace, se vier o José de Paula, está tudo certo, só muda o nome. Mas está aí o irmão Josué que é cantor. Não muda nada. Não está vindo adorar a Deus, eu não estou vindo também cultuar a Deus, qual a diferença que tem? Ora, a única coisa que eu preciso de ter é vida no altar. É vida com Deus. Aí eu tenho que ter. E é isso que muita gente não canta. Eu ouvi uma asneira há poucos dias agora. Que alguém falou assim, para os irmãos entenderem. Eu agora parei de preparar 2 ou 3 mensagens. Eu preparo uma mensagem, eu falo para vários cultos. Que beleza, hein? Intimidade que tem com esse livro aqui, né? Aí lá vai o Tonico aqui, lá, para ouvir pregar. Eu chamo isso de marmita quentada. Esquenta a marmita aqui, come aqui, leva para Itabira, come lá, leva lá para o Alto do Aço, come lá. É porque não tem argumento com Deus. Porque se tiver vida com Deus, Deus tem sempre a comida fresquinha do céu. Tem um maná do céu para nossas vidas. E nos nossos cultos, nós temos sim. Se nós viermos para a casa de Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, conforme manda a tua palavra, da maneira que precisa, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, mas você vai voltar diferente, entendendo que Deus requer de você um sacrifício vivo, santo, e disso Ele vai te agradar. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado.